Boa noite. Hoje teremos uma aula de matemática sobre expressões numéricas, a ordem de operações. Bom, primeiro eu vou explicar o que é uma expressão numérica. Uma expressão numérica é uma ordem a ser seguida em um cálculo matemático envolvendo duas ou mais operações. Por exemplo, de uma expressão numérica. Temos esse exemplo aqui. 2 mais 3 vezes 5. Isso daqui é uma expressão numérica, pois aqui tem dois cálculos sendo efetuados, no caso a adição e a multiplicação. Nesta aula vamos aprender porque se eu somar aqui, ó, isso vai ser considerado errado. Futuramente, nesta mesma aula, a gente vai aprender por que isso daqui está errado. Então, a gente já aprendeu o conceito de expressão numérica, mas o que é operação? Operações matemáticas. Bom, operações matemáticas são cálculos matemáticos envolvendo os números. Cálculos que podem ser efetuados nos números. Pode parecer confuso, mas a gente sabe o que são operações matemáticas. Eu vou relembrar vocês. As principais operações matemáticas temos a adição e a subtração. Mas outras duas operações matemáticas principais é a multiplicação e a divisão. E por fim, temos a potenciação e a radiciação. Tem mais duas operações matemáticas, que no caso seria exponencial e logaritmo, mas eu não vou abordar nessa videoaula. Bom, essas você já conhece: a adição, a subtração, multiplicação. Tem gente que não tem uma base legal na divisão, é bom rever, né, esse conteúdo básico da matemática. Também tem a potenciação e radiciação. Eu separei elas em pares porque elas são inversas entre si. Por exemplo, a adição tem como seu inverso a subtração e vice-versa. A multiplicação tem como seu inverso a divisão e vice-versa. A potenciação tem como seu inverso a radiciação e vice-versa. Sabendo o que são operações, a gente vai dar entrada sobre alguns símbolos específicos das expressões numéricas. São eles: o parênteses, os colchetes e, por fim, as chaves. Parêntese, colchete e chaves. Parêntese a gente já conhece, né? Na nossa língua portuguesa, é a mesma coisa, né, na matemática. Os colchetes são quadradinhos, eu diria, e as chaves são as chaves, basicamente. Então vamos para o conteúdo em si. A gente já sabe que tem operações, os símbolos específicos das expressões numéricas. Então vamos trabalhar sobre a ordem.
a parte principal do conteúdo. Então, continuando, a gente vai falar sobre a ordem das operações nas expressões numéricas. Então, a ordem a ser seguida das operações, quando a gente tem uma expressão numérica, é a seguinte. Primeiro a gente resolve a potenciação e a radiciação. Depois vem a multiplicação e a divisão. E por fim, em terceiro lugar, temos a adição e a subtração. Então, numa expressão numérica, a ordem a ser efetuada nas operações são as seguintes. Primeiro a gente resolve o que tiver de potenciação e a radiciação. Em segundo lugar, a gente resolve o que tiver de multiplicação e a divisão. E por fim, em terceiro lugar, a gente resolve tudo que tiver de adição e a subtração. Então, vamos pegar um exemplo prático. Nosso primeiro exemplo prático sobre a ordem de operações. Temos esse seguinte exemplo. 20 menos raiz quadrada de 4 mais 3 ao quadrado vezes 3 menos 2 mais 2. Isso daqui é uma expressão numérica? Porque acho que está bem nítido. Está envolvendo mais de 2 operações. Se um cálculo envolve mais de 2 operações, isso vai ser uma expressão numérica. Isso daqui é uma expressão numérica. Vamos contar quantas operações está sendo envolvida. Temos aqui a subtração. Perdão. Está sendo efetuada uma subtração, então temos uma raiz quadrada, então temos 2, uma adição, então 3 operações, está tendo uma potenciação, 4 operações, está tendo uma multiplicação, 5 operações, está tendo uma subtração, 6ª operação, e por fim está tendo uma adição. Então temos 7 operações nessa expressão numérica. Então, vamos efetuar utilizando aquela ordem que eu tinha escrito. Primeiramente, a gente resolve o que tiver de potência e raiz. Então, bem aqui, temos uma raiz e uma potência. Assim como a gente lê, a gente resolve os cálculos da esquerda para a direita. Então, vamos fazer assim, seguindo a ordem de potência e de raiz. Então, vamos resolver essa raiz aqui. Então, a gente repete os outros números e operações. Nesse caso, é 20 menos raiz quadrada de 4 é 2. Então a gente coloca o resultado aqui, 2, mais 3 ao quadrado é 9. Então a gente vai colocar o resultado aqui, 9 vezes 3 menos 2 mais 2. Aí, na ordem das operações, as segundas operações que podem ser efetuadas são a multiplicação e divisão. Continuando, a gente primeiramente resolveu, na ordem das operações, primeiro a gente resolveu o que tiver de radiciação e potência. Então, a gente resolveu raiz quadrada de 4, que vai dar 2. A potenciação de 3 ao quadrado vai dar 9. E o resto do número a gente repete junto com as operações. A gente repete tudo.
Na segunda ordem das operações diz que a gente deve resolver a multiplicação e a divisão. Então é isso que a gente vai fazer agora. Nesse caso, a gente pode ver que só está tendo uma multiplicação aqui. Então, a gente repete os outros números com as mesmas operações, a gente resolve apenas a multiplicação. E a divisão se tiver. Então, vamos lá. Então, a gente repete 20 menos 2. 9 vezes 3 vai dar 27. Então, a gente coloca aqui mais 27 menos 2 mais 2. Por fim, na ordem das operações, nos diz que a gente deve resolver as adições e a subtração. Nesse caso, só tem adição e subtração. Então, vamos resolver. Vou até colocar um sinalzinho aqui. 20 menos 2 dá 18. 18 mais 27 dá 45. 45 menos 2 dá 43. Com mais 2 dá 45 de volta. Então podemos afirmar que o resultado dessa expressão numérica é 45. Então nesse caso a gente viu na prática a ordem das operações a ser efetuada. Então vamos saber a ordem das operações quando envolve os símbolos. Lembra do parêntese, colchetes e chaves? Então a gente vai aprender agora a ordem de cada um. Em uma expressão numérica, quando tiver os símbolos, a gente deve resolver na seguinte ordem. Primeiro a gente efetua operações que tiver entre parênteses, depois entre colchetes e por fim o que tiver dentro das chaves. Primeiro parênteses, segundo colchetes e terceiro chaves. Então vamos ver isso na prática. É o segundo exemplo prático. Vamos junto. Bom, temos essa seguinte expressão numérica. 10 ao quadrado, abre colchete, menos 4, abre parênteses, 3 mais 2, vezes 4, fecha parênteses, fecha colchete. Como resolver? Bom, aqui há símbolos de expressão numérica, no caso colchetes e parênteses. Então vamos lá lembrar da ordem. Primeiro a gente resolve o que tiver entre parênteses, depois entre colchetes e por fim entre chaves. Então primeiro a gente deve resolver essa operação que está entre parênteses. Então vamos repetir os números e os símbolos e as operações. Agora vamos resolver o que tiver entre parênteses. Aqui está tendo uma adição e multiplicação. Lá na ordem das operações, nos diz que devemos resolver primeiramente as potências e as raízes, depois as multiplicações e as divisões e por fim as adições e subtrações. Então nesse caso aqui a gente deve primeiro efetuar essa multiplicação. 2 vezes 4 vai dar 8. 8, a gente repete o 3 aqui. Continuando resolvendo aqui, entre parênteses, nós temos 3 mais 8 é igual a 11. E agora a gente resolve o que tiver entre colchetes. A gente repete o 10 quadrado ao quadrado. Menos 4 com mais 11 vai dar 7. Mais 7 aqui. Mais uma vez, ordem das operações. Primeiro a gente resolve potência e raiz. 10 ao quadrado vai dar 100. Então a gente coloca aqui 100 mais o 7. E isso vai ser igual a 107. Então, essa expressão numérica é igual a 107.
Então, quando você vê, e principalmente no YouTube tem isso, aqui nos canais de matemática, por exemplo, uma conta besta como essa, 2 mais 10 igual a 3, você já deve ter aprendido que existe uma ordem das operações, no qual diz que primeiro a gente resolve o que for potência e raiz, depois multiplicação e divisão e por fim adição e subtração. Então quando você se deparar com um caso como esse, você vai saber que primeiro a gente resolve a multiplicação, que aqui vai dar 30, a gente repete mais 2, e isso vai ser igual a 32. Então, essa é a forma correta de se resolver expressões numéricas. De resolver expressões numéricas. Então, essa foi a aula de hoje. Espero que tenham gostado e até mais.